Boa tarde aos amigos e amigas. Então, mais informações aí. O assunto que a gente está falando aqui, ultimamente, é a característica das leis corruptíveis. Mas só que a gente vai falar hoje de um outro assunto. Sobre o que estava conversando hoje ali no mercado com uma pessoa sobre a circulação das moedas aí do real, né? Que é uma moeda pública. É uma moeda que ela circula em todo o país. E aí ela entra nesse município e sai. Ela não permanece aqui. Aí nós que trabalhamos na área de compra e venda, o dinheiro passa pelas nossas mãos e aí a gente geralmente transfere ele para o fornecedor. E ele não volta, porque geralmente o fornecedor, ele não é da cidade. E se ele for da cidade, o que fornece para ele não é. Então é dessa maneira que funciona a economia, que faz com que a gente compra, vende, e depois a gente compra e não vende. Ou seja, em vez de aumentar o volume de venda, ele diminui gradativamente. Vai diminuindo. Porque o dinheiro entra no município, mas não permanece no município. Então nós estávamos falando sobre isso. E aí é que leva a gente a não vender nada. Ah, mas tem o dinheiro, por exemplo, dos aposentados, né? O pessoal que pega a Bolsa Família. Esse dinheiro ele entra no município. Mas só que ele entra, mas não permanece. Ele sai. De outras maneiras. Aí, vamos supor que a pessoa recebe o Bolsa Família. E ele gasta, né? Aqui. E aquele dinheiro sai do município. Ele não continua circulando aqui. Ou seja, aquela pessoa que vendeu para aquele usuário, para aquele cliente do Bolsa Família, aquele dinheiro lá que entrou, que passou pela mão dele, ele sai, mas não volta para a cidade. Só volta através do outro mês do Bolsa Família. Ele volta, isso mesmo, ele volta, mas só que ele é descontrolado, ele não tem um controle quando ele entra e sai, porque você não sabe para onde ele vai sair. E geralmente ele não vai sair da onde veio a fonte. Então prejudicando também, sabe quem? O próprio governo. É por isso que existe aí uma conversa, um papo de que daqui a alguns anos o governo não vai poder mais pagar os benefícios, inclusive os aposentados. Justamente por falta desse processo do dinheiro permanecer na cidade e até no país. E o que leva ao governo quebrar é isso aí, irmão. É o dinheiro que sai do país. E, inclusive, através do próprio agente público, do próprio político corrupto. Ele sai do país. É isso aí que quebra um país, irmão. É isso aí que mostra a tendência de que, alguns anos mais na frente, o governo não vai poder mais pagar os aposentados. Então essa solução ela vem com o lançamento da moeda privada. Isso mesmo, irmão. Por quê? Porque a moeda privada, além de ela ser uma moeda restrita, porque ela tem o nome de moeda privada, ela vai circular numa única cidade. E ela não vai sair da cidade. Eu tenho falando aí que nós vamos emprestar esse dinheiro
Mas as pessoas que pegam esse dinheiro emprestado e que sair da cidade, ele vai ter que ir na casa de câmbio e trocar esse dinheiro pelo real. Porque a moeda privada, ela não pode sair da cidade. Ela está proibida de sair da cidade. Então, quando você passar a usar a moeda privada, você pode usar ela sem medo. Porque ela vai entrar, ela vai passar pelas suas mãos, mas ela volta. Porque ela está presa na cidade, ela só pode circular na cidade. Então você pode ficar tranquilo. Se você, por exemplo, hoje transferiu a moeda privada de um fornecedor, por exemplo, aquele fornecedor é da cidade? Não. Ele vai ter que ir na casa de câmbio trocar pelo real. Porque a moeda privada não pode sair da cidade. Então ela vai continuar beneficiando quem? Aquela pessoa que ela passou pela mão dela, que aquela moeda passou pela mão daquela pessoa. Seja ele cliente, seja ele vendedor. Muito interessante isso aí, né, irmão? E aí, a moeda privada, ela vai ficar presa na cidade, ela só pode circular na cidade. Essa prisão dela, essa retenção dela, vai criar uma retenção também para o real, pelo próprio processo que ela vai operar. Aí o real também ele vai começar, inclusive o governo já pode até criar regras de evitar que o real saia da cidade. Isso mesmo, para evitar. E aí, lá na sua cidade também, o real vai começar a ficar retido, dando ciclo a toda a economia de todo o país. Que você vai vender e aquela venda você vai fornecer o dinheiro para o fornecedor, mesmo que o fornecedor seja de outro país, porque para ele sair do país ele tem que trocar aquele dinheiro na casa de câmbio pela moeda do seu país. E aí o real vai continuar circulando normalmente, porque vai ser fechado as fugas, algumas vertentes que faz com que ele saia da cidade. E ele vai passar a não sair tanto como anteriormente. E por que ele saía tanto? Por causa de não existir a força monetária de uma moeda privada com característica diferente, presa em uma única cidade. Para você ver, irmão, mais um efeito positivo aí, entre tantos aí que vai ser gerado com a circulação da moeda privada. Então, um marco na história, irmão, que vai se estabelecer aí com a circulação dessa moeda. Então, e aí você vai abrir negócio, você vai ter certeza que você vai vender, porque vai ter cliente com dinheiro para comprar em suas mãos. Muito interessante isso, né? Hoje a pessoa abre o negócio, eu não tenho certeza se vai vender. Por quê? Porque os clientes não têm dinheiro para comprar em suas mãos. Mas ele vai passar a ter com o processo do uso da circulação da moeda privada. Além disso, é aquilo que eu sempre falo, a moeda privada ela vai ter vai dar um resultado para você 600% a mais, ou seja, 6 vezes mais do que o real. O lucro vai ser 6 vezes mais, irmão. Importante também isso aí, né? Então, além de você crescer tendo uma moeda que lhe vai dar um resultado de 600% a mais, existe também um fator positivo daquela moeda não fugir do comércio, da venda que você instalou na cidade. Não vai fugir, não tem como ela fugir. Ela vai ficar retida ali, irmão. Então aquele dinheiro que passa pelas suas mãos, mesmo que ele vai para fornecedor de outra cidade, ele não sai da cidade. Ele vai ficar fiel ao seu negócio, dando uma estabilidade, irmão, como nunca se viu. Uma estabilidade que não existe nem mesmo nos Estados Unidos. Esse tipo de estabilidade
ela não existe nem mesmo nos Estados Unidos. Porque pelo que eu entendo da economia, por exemplo, americana, entra muito dinheiro, mas esse dinheiro que entra nos Estados Unidos, a maioria dele é desviado de outros países. Uma boa parte legal, mas muito dinheiro é desviado de corrupção, que alimenta a economia americana. E aí, por exemplo, os trabalhadores que trabalham lá, eles transferem aquele salário dele para outros países, ou seja, para o país de origem onde ele trabalha. Mas essa transferência não tira o dólar de circulação, não, porque ele troca na casa de câmbio, mas o dólar continua retido aí para ser usado nos Estados Unidos. Porque geralmente o país em que ele destinou esse dinheiro do trabalho dele, que é o país onde ele mora, lá não circula o dólar. Então, pelo que eu entendo da economia americana, não sei se eu estou falando besteira, mas é mais ou menos isso aí. Ela circula muito dinheiro porque tem muito dinheiro circulando e entra muito dinheiro através de investimentos, de investidores, para ganhar estabilidade nos negócios e também de corrupção.